Ok, minha gente, agora sim, agora vamos juntos até meio-dia. Hoje eu vou falar um pouco de governo federal, o que tem muita coisa a ver com o governo estadual e com o governo municipal. É óbvio, nós estamos num país, nós fazemos parte, nós somos um município do Brasil. O que acontece lá em cima nos atinge aqui embaixo. As informações lá de cima são informações que têm que chegar aqui embaixo. Duas coisas que tá sendo muito falado nos últimos... A gente já vai abrir com isso, tá? Duas coisas que já tá sendo muito falado nos últimos dias é a má comunicação do governo, e o governo está buscando, já mudou até o Ministério das Comunicações, o governo está buscando como se comunicar com a população. O governo está caindo, governo que eu digo Lula, governo federal, está caindo muito na opinião pública. Está muito ruim. O governo está ruim, mas ele não está sabendo como se relacionar com a população. Isso acontece no governo municipal também, no governo Leonardo. O que se pode fazer para a gente estar junto com a população? Para a gente, que eu digo, o governo. Junto a isso, e que vem sendo muito ruim para o governo, é a alta inflação que a gente está vivendo agora. Os preços dispararam. O café, que é essencial na mesa do brasileiro, desde ontem a gente já sabe que ele vai aumentar mais 25% nos próximos 60 dias. 25% em cima de um grande aumento que ele já teve. Eu compro ali no Oliveirão, o café moído na hora, eu pagava R$ 12,00 250 gramas, ou seja, R$ 24,00 meio quilo. Esse pacotinho de 250 gramas do café moído na hora, lá no Oliveirão, ele saiu de R$ 12,00 para 20. De 12 para 20. Não exatamente R$ 19,00. De 12 para R$ 19,00 foi o aumento que ele teve. E agora vai subir mais 25%. Dentro disso tudo, a gente fala de comunicação. José Carlos Faria, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia quem nos assiste. Bom dia, Gabi. Tudo bem? Vamos novamente, sexta-feira, conversar os assuntos aí. E vamos ouvir o bom dia da Gabi, né? Bom dia, bom dia. Faria, bom dia, Hélio. Bom dia você que está em casa. É sempre um prazer estar aqui, né? Sempre muito bom estar no programa debatendo e assuntos como esse que deixam a gente de cabelo em pé, né? Eu não queria debater sobre alta, não. A gente tem que falar porque a coisa tá feia, viu? Você, dona de casa, você, mulher que vai ao mercado, apesar que meu marido também vai, mas olha... Eu realmente não me lembro desde da era Collor uma inflação nesse tanto, não, com tantos produtos, porque começou com azeite, né? A gente não pode esquecer disso. Azeite, assim, eu, por exemplo, sou uma apaixonada por azeite, e azeite a gente começou a ver nas prateleiras, assim, um valor absurdo. E aí a gente, na verdade, aí tentaram, não, porque foi uma questão das oliveiras, foi uma questão assim, assado, porém... E agora, né? Se toda hora tiver uma desculpa, agora o mercado inteiro está muito mais alto, né? Eu acho que não é para fazer aqui é porque aí tem que começar o programa sério, e é porque sempre foi sério e assunto que a gente discute, mas quando vai se tratar desses assuntos? Quando o presidente, que vai numa visita nesse processo de oliveira e pergunta quando que vai dar uva, quer dizer, é difícil de entender, resolver um tipo de problema dele. Mas o que assusta ela, e você colocou no ponto, é que as coisas que estão no governo federal, que acontece lá, atinge nós, aqui no município. Sim. As coisas que acontecem no estado, as coisas do estado, atinge a gente não adianta achar, mas é do governo federal, a escola é do governo estadual. O aluno é municipal, não tem... Mas pera lá, eu vou bem fazer uma provocação aqui, pode, Hélio? Sim. Então, assim, claro que eu super entendo que as questões do governo federal impactam diretamente a gente, né? Porque, sem dúvida nenhuma, quando você vai no mercado e aí você vai vendo os produtos que vêm de fora, sobretudo, obviamente tem uma alta. Minha pergunta para vocês dois, agora e para você que está em casa, para a gente pensar, né? Pensar fora da caixa. Na verdade, a gente está envolto aqui num cinturão verde, onde a gente produz realmente, assim, né? A gente tem uma grande gama de hortaliças e produtos alimentícios sendo produzidos aqui. Faria, então, pode falar muito melhor que eu. Minha pergunta, será que nesses momentos as cidades não podiam se preparar para realmente também dar outras opções mais baratas e fornecidas no próprio ambiente para a cidade? Quer dizer, será que o prefeito, será que os prefeitos, aí eu falo de todas as cidades que têm essa facilidade, né? Não poderiam pensar, de repente, né, numa movimentação
que abastecesse a cidade com preços melhores? Como é que funciona isso? Poderia buscar isso. Temos muita cidade que dá exemplo. Você tem, por exemplo, acho que quarta e sábado, você tem praticamente no centro de Petrópolis uma feira que funciona. Você tem isso, Ceasa, próximo de Nova Friburgo, que também o pessoal utiliza para fazer. Você tem várias cidades que tem feira mais de um dia por semana. Teresópolis precisava ampliar e ter um espaço organizado com os produtores. O próprio produtor tendo lá o seu local de comercializar. Eu acho que isso ajuda, diminui. Mas o que a gente viu, Eli, que você comentou aí, é que assustou muito o azeite de 20 e pouco passar para 50 praticamente. O café de 16, 17 passar para mais de 30 reais. Isso é 100%. Você está falando 250 gramas ou meio quilo? Eu falei meio quilo, que eu compro de meio quilo, que era 20 e pouco reais, hoje está... Porque já tem café de 110 reais o quilo. O café tem um antagonismo. Agora, o café normal, o nosso café da população, né, está em torno hoje de 70, 80 reais o quilo. Mas a gente tem o quilo, isso, porque a gente eu compro pacote de meio quilo, 30 e poucos reais. É um absurdo, assusta, né? Esse de 19 para 30 e pouco. Porque qual é a bebida que mais é consumida? Café. Então, isso assusta a gente, porque não vai ser só isso. A gente tem também o produto agrícola, é difícil de medir, porque, por exemplo, a batata. Já foi lugar que a batata estava 13, 14 reais. E em pouco tempo ela estava 4, R$3,99, 4 e pouco. É o que está hoje. Então, ela oscila muito de acordo com quando produz muita oferta, é muito grande, o preço cai. Agora, ouvi também, né? Olha, de novo, que tá caro, você não compra, como que vai mudar? Não tem como não comprar. Não, isso quem falou foi o presidente ontem. Pois é. O Lula ontem quis resolver o problema da inflação, dizendo, se você achar que está caro, não compra. Essa é a solução. Aí você não compra café, aí se o óleo diesel aumenta, você não abastece o carro, como é que você faz? Você tem que dar um jeito de... Só que quando você compra essas coisas caras, e aí estou falando de combustível também, mas dentro disso tudo, quem paga é o consumidor final. A energia sobe, é quem lá atrás que paga. Tudo é o consumidor final, é quem come, é esse que vai pagar, quem vai no mercado. Na verdade, é mais uma vez o ente político querendo jogar a resposta, né, a responsabilidade de refrear os preços na população. Porque, na verdade, o que ele quis dizer é o seguinte, olha só, para de comprar, que a lei da oferta e a procura vai fazer com que o produto caia. Mas é um absurdo, porque, na verdade, quem tem que ter as medidas certas, né, para operacionalizar e não deixar a inflação chegar refletida na população é o próprio governo. Cadê o Haddad como ministro da Economia? O problema, né? Nós temos pessoas que é feito, e isso é natural, presidente de Câmara, prefeito no município, presidente de ALERJ, de assembleias e governador, ministros e presidente da República. Essas pessoas, quando vão falar, né, vão discutir ou fazer alguma colocação, eles têm que, não só quando vão falar, mas quando vão agir, quando vão fazer um projeto de lei, tem que fazer um estudo muito grande da consequência daquilo. Se você não fizer o estudo de uma consequência, você vai voltar atrás. É o caso do Pix, que foi mal feito e que ficou mal explicado, e que a população e o adversário está lá para isso, para alertar e para até fazer com que a coisa, que um problema pequeno, fique parecendo que é maior, e é normal. Então, essas falas, né, de presidente da República, de governador, tem que ter muito cuidado, tem que ter uma assessoria muito grande para saber a repercussão disso. E, infelizmente, parece que eles não têm esse cuidado. Tem hora que é melhor ficar quieto para não falar bobagem. A coisa está pegando fogo, reúne. Eles têm os gabinetes para esse tipo de reunião e para o profissional da área. Tem a área de todos os aspectos. De segurança, de economia, de meio ambiente, de transporte, de tudo eles têm uma equipe técnica e capaz de esclarecer. Então faz isso e vê a consequência de qualquer medida. A gente vê aqui medida, às vezes, afoita, que não dá certo, não pode, porque tem consequência. Não é possível que um técnico, junto com alguém que convive, por exemplo, no município,
qualquer alteração no município tem que ser discutida. Precisa ser discutida com um técnico, com alguém até que possa vir de fora porque é especialista, mas com quem convive o dia a dia da cidade. Eu acho que a grande questão, né? Primeiro eu vejo duas questões. A primeira é que a gente realmente tem sempre um problema de comunicação social, porque a gente não divide bem as áreas, né? Uma coisa é o que você coloca nas páginas e vem a público dizer. Outra coisa é o que passa, na verdade, pelo filtro dessa comunicação institucional para ter um entendimento se a sociedade vai entender exatamente da forma que o político falou, ou vai entender a intenção daquela situação, né? Então, assim, eu percebo que há uma dificuldade muito grande, aí as pessoas vão falando qualquer coisa ou tomam medidas que, na verdade, no papel são ótimas, mas quando você vai para a prática, você precisa, de fato, de alguém, de uma opinião de quem convive na prática, né? E a gente tem que ter um cuidado, essas autoridades, e nós tivemos aqui, infelizmente a gente tem que voltar, e isso vai acontecer, a gente tem que voltar e falar. Por exemplo, o ex-prefeito vivia num município diferente do que a gente vive, que a população vivia, só que isso não falar de uma vez, ok, falar duas vezes gera dúvida, falar 3 vezes que está distorcido, e aí perde a credibilidade, porque a população não está vivendo aquilo que está ouvindo. O que eu acho, na verdade, é que o político, e aí todo político, né, vive numa bolha, ou seja, na verdade, ele quando ocupa um cargo, ele começa a escutar menos pessoas, então esse olhar tende a ficar muito distorcido socialmente. Claro que há exceções, porém, é necessário ainda ter a ligação com formadores de opiniões, com entes da sociedade organizada, para ter um entendimento fora da bolha dele, fora daquilo que ele está acostumado a ver todo dia. A realidade de distrito, a realidade de cada bairro. Exatamente. Se não ouviu quem vive o dia a dia, não adianta você ir com um grande prêmio para aquele local, que às vezes eles não estão querendo aquilo. Exatamente. Às vezes você acha que é uma premiação, na verdade pode ser até ruim para aquela certa comunidade. Então tem um entendimento, mas eu vejo também que a sociedade ela se desorganizou muito, e eu acho até que com o governo federal isso foi uma tática utilizada para as pessoas não se mobilizarem mais. O que eu quero dizer é o seguinte: antes a gente tinha a figura do presidente do bairro mais presente, que não era só uma pessoa para ser utilizada pelo prefeito ou pelo, enfim, né, ou por quem quer ser utilizado. Ou o vereador que se sentia ameaçado. Exatamente, mas era uma pessoa do bairro que podia verdadeiramente contemplar aquelas situações que ocorriam, porque cada bairro é distinto do outro, né? E sem querer isso acabou, na verdade, matando o próprio político, porque ele não consegue chegar lá, ele não consegue, na verdade, ter o sucesso que ele deveria ter, porque ele, na verdade, não tem mais quem fale com propriedade para ele. O bajulador não é um comunicador, né? As associações de moradores contribuíam muito, porque são pessoas que gostam, e alguns tinham até pretensão política, não é problema, isso faz parte. As pessoas começam de alguma forma. Claro. Ninguém vai ser vereador, vai ser prefeito do nada. Ele tem que mostrar um trabalho, tem que mostrar projeto, tem que atuar, tem que ser uma pessoa do bem com os outros. Você não vai maltratar a pessoa e achar que vai ter voto. E não tentar resolver problemas, isso é uma coisa natural. As associações, depois criava a federação, porque aí todas as associações de todos os bairros tiram. Isso é normal, isso em todo segmento. Tem isso, o sistema de cooperativa. Tem cooperativa de costureira, de artista, de agricultor, de tudo. As federações se reúnem com suas cooperativas, e as federações também de assuntos diferentes se reúnem em todos os aspectos. Eu acho que isso ajuda e colabora, mas não sei se é uma sobrecarga de pedido, porque os assuntos e as dificuldades são muitas no distrito e no município, e esse pessoal faz reunião mensal, são organizadinhos, as associações de moradores, reunião mensal, e ali fazia uma lista de prioridade de 2, 3 assuntos e acaba chegando no gabinete ou na Câmara, esses pedidos. Por que acabaram as associações de moradores? Praticamente acabaram. Via isso como um incômodo, mas não é um incômodo, eu acho que isso colabora. Eu acho que isso ajuda, em vez de você ouvir 20 pessoas, vai um representante lá falar, vai discutir. Verdade, uma coisa é discutível, tá? É uma questão discutível. Aí quem é contra tem que colocar os argumentos porque é contra, e quem é a favor coloca os argumentos porque é contra. Mas assim, a gente sabe que é impossível o político, principalmente porque assim, uma cidade demanda vários assuntos, né? Isso é um fato. Então, quando a gente tem um representante, né, que claro não vai ser eleito pela maioria, nem Jesus Cristo foi, um político não é eleito ele é eleito pela maioria, mas não por todo mundo, quer dizer, a unanimidade é impossível.
porém é aquele representante que se dispõe a fazer alguma coisa pelo bairro e estar junto com a população que precisa levar, não dá para ouvir todo mundo ao mesmo tempo, né? Então eu acho que é essencial, primeiro, né, voltar à dinâmica dos grêmios escolares, porque não adianta, eu sou de grêmio escolar, então com Alex, olha que loucura, quanto tempo de UET, né, enfim, saudosa União Estudantil de Teresópolis, mas era dali que se formavam líderes e a intenção verdadeira de fazer parte do ambiente político, porque a política não é só a política partidária, né, a política é, na verdade, toda a junção de pessoas que se dispõem a fazer algo pelo coletivo e a gente não tem visto isso. E quando isso acaba, a gente perde o sentido de mobilização, do entendimento que em conjunto se constrói por todos. E não tendo isso, a gente fica numa cobrança maior os próprios vereadores. Porque o vereador, claro, ele é vereador do município todo, do segundo, do terceiro distrito, dos bairros, toda a cidade. Mas ele tem localidade que ele atua mais naquela região. Quando ele atua naquela região e é muito presente, é uma sobrecarga de muito pedido e isso não é natural. Eu vou dar outra cutucada aqui que eu acho que é importante para a gente de casa pensar, né? Quando se acaba as associações de moradores, não se acaba, mas pelo menos se desmobiliza essa situação, fica parecendo que o vereador, óbvio que a gente sabe que ele tem mais proximidade com um bairro do que do outro, a gente sabe disso. Mas ele fica se sentindo e parecendo que ele é um construtor, ele é uma representatividade daquela localidade. Quando, na verdade, como você bem falou, ele representa o todo, né? Então, eu acho que, na verdade, a falta dessas mobilizações coletivas, né, dessas micro-organizações coletivas, são fundamentais para o vereador poder trabalhar por todo, porém, talvez, é claro, né, ouvir aquele bairro que o elegeu também. E hoje, na verdade, a gente fica a reboque de sindicato, que é organizado e que atua. Sim. Mas o sindicato, claro, cabe a ele reivindicar, não tem outro jeito. Ele é um sindicato daquela categoria que vai reivindicar. Isso quando as associações de moradores foram sendo desmobilizadas, ela enfraqueceu e a população deixou um pouco, acho que, disso, de ir para a rua. Porque no bairro você tinha um movimento, quando uma categoria fazia aquele movimento, vamos fazer uma manifestação ordeira, coisa de reivindicação mesmo. Porque você faz uma manifestação com 150 pessoas, 200, você dá um peso. Mas, na verdade, quem vai falar são 3, 4 pessoas, vai ter uma comissão e vai lá discutir. E qual é a situação disso, né, gente? Na verdade, isso para uma cidade é muito benéfico, porque forma líderes, né? Você tira a política da mão de poucos nomes e isso tem sido um problema recorrente na cidade, né? Ai, Bibi, enfim, né? Eu volto a dizer, eu votei no governo que está, fico muito feliz que esteja, mas a gente precisa passar por processos eleitorais mais mistos, com mais pessoas concorrendo, com mais líderes atuando para que você possa ter maior possibilidade de escolha. E isso não acontece porque quando você desmobiliza na base, não chega líder no topo. Você acaba vendo e conhecendo nomes de poucas pessoas, né? Deixa eu passar aqui o pessoal que está acompanhando a gente, alguns já estão aqui debatendo também. Arthur Nechemi está aqui, João Luiz, Leandro Coutinho, o Leandro botou o Rogério Modesto. Bom dia a todos, um grande abraço para Bibi, para Faria e para você, Hélio. Meu amigo lá do trenzinho, o Rogério lá do trenzinho, lá do alto, está com a gente aqui. O Leandro falando que ontem foi reaberta a emergência do Hospital de Bom Sucesso, já estava há 20 anos fechado. Ele fala sobre a economia, que a Maria Feliz, eu estou procurando aqui, ela deu a solução. Está aqui. O Lula ontem chegou e falou, o problema da inflação pode ser resolvido da seguinte maneira, está caro, não compra. Então, essa foi a solução que o presidente do Brasil escolheu para resolver a carestia dos preços, a alta dos preços, a inflação. A inflação está cara, não compra. Está caro, não compra. E a Maria Feliz mais ou menos resolveu o problema do café. Meus parentes tiveram plantação de café no Paraná. Alguém sabe como é trabalhoso? Não sabem? Bom, que cada um plante seu próprio café. Então, aí ela resolve, você planta o café em casa e aí o café já fica mais barato. E assim tem mais gente aqui participando, muito obrigado. Não dá para responder a todo mundo, nem todos os comentários. Agora eu quero saber de vocês, dentro desse assunto, inclusive no caso dos vereadores e no caso dos prefeitos, porque o governo federal está sentindo uma dificuldade muito grande na comunicação.
vocês são mestres nisso. Você é mestre em comunicação, o Faria também, porque sempre fez e fez muito bem na Câmara. Tá faltando comunicação até de vereadores com a população? Eu acho que falta uma palavra que eu gosto de usar e tenho usado muito, depois vai lá no Política Fácil que você vai ver. Tá faltando articulação. Gente, eu gosto muito de fazer exemplo, né? Um corpo como um todo. Se ele não tem articulação, seu joelho não mexe. Não adianta, você não consegue andar, né? Você não consegue caminhar. Então, eu acho que a falta de articulação, a falta do articulador, eu vejo Faria, por exemplo, como um grande articulador. É aquele cara que vai com jeitinho, ele linka uma ponta na outra e dá maior flexibilidade àquele tema, àquele assunto, àquela relação. Quando falta articulação, falta comunicação de qualidade. Aliás, eu gosto muito de uma frase, Aristóteles falava o seguinte: quem pensa bem, comunica bem. Só que só se pensa bem quando você consegue dividir a tua ideia com outra pessoa que tem entendimento daquilo. Tem que comunicar. E facilita, porque o governo federal nem se fala, o governo estadual muito também, e o municipal é uma fábrica de informação e de notícia. Então, claro que você, quando governa, você tem medidas antipáticas e você tem medidas simpáticas, que agradam a todo mundo. Cabe à comunicação explicar as medidas antipáticas, que é de sobrevivência do governo, e que às vezes as pessoas não entendem ou não gostariam de entender porque é antipático, e as medidas simpáticas ser distribuídas com uma comunicação. Eu sempre falei disso aqui, saúde do governo é comunicação. Claro que para a população é o hospital, a saúde é prioridade, já está em lei, educação é prioridade, segurança é uma série de coisas, mas para governo, comunicação. E comunicação verdadeira, porque fabrica notícia todo dia, você tapa buraco, você pinta escola, você tem agora. As autoridades, isso se não paga um preço alto. É a população se comunicar. O vereador no seu bairro, na sua região, onde ele frequenta mais, independente disso, em todo lugar, mas principalmente nesse lugar, ser presente. E o desempenho de um mandato, cara, você precisa ter, eu vou falar um número que pode ser absurdo para alguns, mas é praticamente 50%. 50% dentro de gabinete, 50% de rua. E o prefeito também, você não pode. Hoje, com as redes sociais, a gente está vendo que os prefeitos estão usando as redes sociais, não é só em Teresópolis, em todos os lugares, para ir até governo prefeito de capital, indo para as redes sociais, visitando, divulgando, fazendo desse meio da rede social um grande momento de comunicação também. Exato. Não discuto que a rede social é muito forte, mas acho que o governante apanha demais ali. Ele provoca... Ele abre uma guarda... E tem também aqueles que não têm rede social. Então, mas na verdade, deixa eu até fazer uma parte aqui, que essa demanda que a gente está trazendo é uma demanda mundial. Na verdade, a gente tem lá a comunicação hoje como primeiro lugar, né? A gente chama no ambiente empresarial de essential skill, mas assim, traduzindo para ficar mais fácil para você em casa, a comunicação, ela é a essencial característica de alguém hoje. Para você conseguir um emprego, para você liderar, para você ser ente público. Então, a comunicação, isso, gente, a gente está falando de mundo. E outra coisa, hoje das redes sociais deixou a situação de comunicação tão na dúvida que é importante os órgãos de comunicação falarem, porque quando eles falam a segurança é muito maior. Sim. E por isso que eu sempre fui a favor, e até que seja de me convencer do contrário, você é a favor de que seus municípios, principalmente com mais de 100 mil habitantes, pode ser até tenha uma secretaria de comunicação social. Precisa ter. Exato. Mas não é uma secretaria de comunicação que não tem o veículo, que não tem o fotógrafo, que não tem o cinegrafista. Não, é uma secretaria de comunicação equipada para informar o que está acontecendo e passar para os meios de comunicação. Exatamente. Isso é que não acontece. Passar para os meios de comunicação. Porque ela só vem, ela é um órgão de organização. E ela precisa divulgar isso para os meios de comunicação. Esse assunto está muito bom, mas eu tenho um comercial agora e eu quero ir. A gente está entrando até numa área agora que eu gosto e a Bibi está começando a fazer um trabalho agora em comunicação e a gente vai levar essa conversa à frente. Por quê? Eu tenho 5 amigos que a gente sai toda quarta-feira para almoçar. Presta atenção nisso, Bibi. Um é açougueiro, o outro é capitão de mar e guerra já da reserva. Os dois, aliás, os 5, com uma situação financeira bem legal.
O outro trabalhou e foi dono de cartório a vida inteira, também já está aposentado, a esposa é pediatra. Tá? Um médico, tá? Um médico e um engenheiro. Uma diversidade de pessoas, de Tá. pensamento. Mas todos com uma situação, o único ferrado ali sou eu. E a gente sai toda quarta-feira para almoçar. Esse grupo, eles são sócios do Comari. A nova diretoria do Comari, eu voltei para a diretoria de comunicação, nos últimos anos o Comari só trabalha em rede social. Esses 5 não têm rede social. A gente precisa diversificar os meios, né? Esses 5, então você viu como eu coloquei, um açougueiro, um médico, um dono de cartório, um militar, eles não têm rede, eles não veem a informação do Comari, porque eles não têm e não querem, não vão ter rede social. Eles não vão ver você, porque eles não têm rede social. Então a grande pergunta é o seguinte, como chegar e existem outras coisas, falta de dinheiro para botar a internet. crédito, a internet, falta de dinheiro para botar crédito no celular, e as pessoas de mais idade que também não sabem mexer e não querem ver. Como chegar a essa população? Comunicação, mas depois do comercial, tá? A gente volta já.